Boa noite a todos, graça e paz em nome de Cristo Jesus. Nós vamos, neste momento, iniciar nosso momento de adoração, de louvor, de engrandecimento ao nome do nosso Deus nesta noite. E nós vamos, desde já, abrir a palavra do nosso Deus, no texto que se encontra em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 9, até o versículo 14. Quero fazer a leitura desse texto, e eu quero que os irmãos acompanhem comigo esta leitura. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 9 até o versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus, uma das visões mais gloriosas que o apóstolo João tem, a visão celeste do Cristo glorificado, um momento histórico em que Cristo, depois, logo em seguida, ao vencer a morte, ele sobe aos céus, ele é recebido por glória, por parte dos anjos, por todos os seres celestes, bem como também é lhe dado o governo e a autoridade sobre todas as nações da terra. Diante desta visão tão gloriosa que faz com que o nosso coração venha palpitar diante da presença do nosso santo Deus, vamos fechar os nossos olhos nesta hora e pedir a Deus que a sua graça, que a sua bondade, que a sua misericórdia estejam sobre nós e que possamos, assim, em cada ato destes momentos de culto ao nosso Deus, ainda que não presentemente no templo como gostaríamos, mas juntos em espírito, com o mesmo intuito de adoração, possamos buscar ao nosso Deus. Eu peço a você que, se você estiver em sua casa, procure se concentrar. Nós sabemos da dificuldade que existe de cultuarmos ao nosso Deus dentro dos nossos lares, mas é muito necessário que você faça isto, que a sua mente, que as suas vontades, que todos os seus seres estejam unicamente voltados ao Senhor nesta hora. Então, ore comigo, eu peço a ti, se você estiver com seus filhos, traga eles, aproxime eles para que nós venhamos a buscar o nosso Deus juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai eterno, ó Deus grandioso, louvamos ao teu santo nome, porque o Senhor é o Deus bendito, o Deus de toda a glória, o Deus que projetou a história da humanidade. Obrigado, ó Pai, porque esta visão tão magnífica que o apóstolo João teve lá na ilha de Patmos, a visão gloriosa que descreve o nosso futuro, que descreve a nossa história, é a história que nos mostra também que o Senhor é um Deus providente, um Deus que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Como é gostoso, ó Pai, nós podermos saber isto, conhecer isso. Deus, como é bom podermos nos aproximar de um Deus tão poderoso como o Senhor é para nós, um Deus único, verdadeiro, que mesmo estando em um trono glorioso como é o trono da sua glória, o Senhor se aproxima de nós, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor fala nos mais profundos anseios que temos. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor revelou teu Filho Jesus Cristo, o Salvador dos homens, aquele que morreu e pelo seu precioso sangue nos concedeu a vida, a redenção, que nesta noite possamos
em todos os momentos, ó Pai, desses atos culticos, como já mencionamos, ainda que não em nossas igrejas, mas em nossas casas, aonde estivermos, que possamos ter a plena concentração, Pai, para que possamos dar o nosso melhor a Ti, para que possamos reconhecê-lo como o Deus poderoso, santo, verdadeiro para as nossas vidas. Assim nós pedimos e oramos ao nome daquele que tem todo o poder, o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós vamos ouvir um hino neste momento, hino de número 51, que é um hino que declara as palavras que acabamos de ler, momento da coroação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvid as hostes celestiais dos anjos o louvor, eleva a tua voz e entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te a salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai, nem anjos lá do céu o podem suportar, perante o místico esplendor abaixam seu olhar. A Cristo coroai, a vida nos dou, e a fim de dar-nos salvação da tumba triunfou, cantemos seu poder, morreu mas ressurgiu, a vida eterna ali nos deu e a morte destruiu. A Cristo coroai, das eras o Senhor, dos mundos e astros da amplidão, eterno Criador, ao grande Redentor, que nos deu salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Nós vamos passar nesse momento para o momento de contrição. A leitura do texto bíblico se encontra no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus. Quero projetar para os irmãos o texto. Hebreus, capítulo 5, do versículo número 7 ao versículo número 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a leitura, meus irmãos, a afirmação da carta aos Hebreus, uma afirmação importante para nós sobre
um aspecto precioso da pessoa de Cristo. Cristo, ele recebeu o título maioral de ser considerado o sumo sacerdote perfeito que adentrou aos céus como nosso representante. E o próprio autor da carta, lá no capítulo 4, em um outro momento, ele nos afirma que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, em nossas necessidades. Portanto, usemos, meus irmãos, dessa bendita dádiva de termos acesso livre ao trono da graça, buscando então o perdão pelos nossos pecados, o acesso também pela misericórdia graciosa que Deus pode nos conceder. Portanto, nesta hora eu quero que você venha meditar, a refletir em um hino que nós vamos escutar neste momento, um cântico, que fala justamente sobre a maneira como nós devemos clamar ao nosso Deus. Eu gostaria que você usasse deste momento para reflexão, e logo em seguida, após esse cântico, gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Vamos escutar? Minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamemos, tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Oh, tira-me dessa prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, oh, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Me fizeste bem. Nós vamos orar neste momento. Feche os teus olhos e coloque a sua vida também na presença do Senhor.
Senhor nosso Deus, como acabamos de ouvir, com a nossa voz, com o nosso coração, clamamos a Ti. Porque somente Tu, Senhor, és para nós o nosso refúgio. Deus, somente o Senhor pode nos resgatar, ó Deus, de toda condenação eterna, nos resgatar, Senhor, dos perigos e laços de morte que nos cercam. Nós Te louvamos, Senhor, porque é no Senhor que nós encontramos o alento para as nossas almas, ó Pai. Sem dúvida, o maior fardo que nós podemos experimentar em nossas vidas é o peso do pecado. Nós Te louvamos porque o Senhor proporcionou um meio, o Senhor proporcionou uma forma cuja qual nós podemos compreender que podemos hoje experimentar vida e perdão por meio do Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, porque Ele é perfeito, porque nele não há mácula, nele não há pecado, e Ele foi o nosso perfeito substituto, para que o Senhor, através da morte dele, pudesse nos lavar e nos remir. Obrigado, ó Pai, porque não há uma experiência tão graciosa para a vida dos Teus servos, para a vida dos Teus filhos, do que experimentarmos o perdão do Senhor. Por isso, entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai. Sabemos que temos falhado, que temos amado muitas vezes aquilo que o Senhor odeia. Por isso, a minha oração é para que o Senhor nos torne santos como santo é o Senhor. Que venhamos a amar aquilo que o Senhor ama e assim também odiar aquilo que o Senhor odeia. Pois o motivo pelo qual Cristo Jesus veio ao mundo foi justamente para ser condenado por causa dos nossos pecados. Que venhamos, ó Pai, a tratar o pecado como ele deve ser tratado, como a coisa mais odiosa que nós podemos, ó Pai, ter diante de nós, como aquilo que ofende, de uma forma muito profunda, a santidade do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e Te agradecemos, louvamos pela graça que encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos assim no nome dEle. Amém. Nós vamos passar neste momento para a nossa meditação. O texto que eu gostaria aqui de projetar para os irmãos se encontra em Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Os versículos são os versículos de número 36 até o versículo 42. Eu vou fazer a leitura. Eu quero que vocês acompanhem comigo em suas Bíblias, se vocês estiverem com elas aí em mãos. O texto diz assim, Mateus 26, a partir do verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos,
essa é uma das passagens, talvez, para nós, principalmente nesse período da chamada paixão de Cristo, bastante conhecidas. Esta passagem, essa narrativa, ela se encontra, pelo menos, em 3 dos evangelhos. Você encontra tanto no Evangelho segundo Mateus, como você encontrará também com algumas nuances, né, com algumas mudanças em alguns aspectos, são poucos, no Evangelho segundo Marcos, e também com detalhes, com acréscimos importantes no Evangelho segundo Lucas. Somente o apóstolo João, ele não descreve esta narrativa de uma forma completa, como nós encontramos nesses demais 3 evangelhos. João apenas nos informa que Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras. Esse é o único dado que nós encontramos neste evangelho. Por outro lado, hoje pela manhã nós pudemos observar alguns detalhes aqui deste evangelho, do evangelho de Mateus, que são importantes para nós darmos continuidade aqui neste momento em que o Senhor Jesus experimenta conjuntamente com os seus discípulos. Hoje pela manhã, para os irmãos que acompanharam o nosso estudo, perceberam que Mateus ele é muito intencional ao escrever o seu evangelho. Ele escreve o seu evangelho para um público, para os judeus. E Mateus quer provar para esses que Jesus é, de fato, o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo, o Messias prometido. É por isso que, como eu fiz menção hoje de manhã, Mateus, repetidas vezes, ele diz que quando Jesus, ele confirmava algumas coisas com as suas palavras e com as suas obras, todas essas coisas aconteceram para que, assim como foi dito pelos profetas, Jesus então viesse a mostrar de forma clara, de forma vívida, que ele de fato era o Messias prometido que veio ao mundo. E nesse ponto, né, nesse momento da trajetória de Cristo, na parte final do seu ministério, Jesus já está se preparando aqui para enfrentar a morte de cruz. Nós percebemos um detalhe muito profundo aqui na narrativa feita por Mateus. Mateus, ele quer mostrar de uma forma muito plena que Jesus é de fato o Messias prometido segundo a narrativa de Isaías capítulo 53, onde no Antigo Testamento, sem dúvida, essa é a descrição mais plena e perfeita sobre o que Cristo Jesus realizaria morrendo a morte de cruz. E você certamente se lembrará que uma das menções que o profeta Isaías faz, descrevendo o Messias prometido, é de que ele seria um homem de dores, que sabe o que é padecer. E então Mateus, ele traz para nós essa afirmação tão profunda a respeito do Messias, dizendo que Jesus não veio somente para sofrer fisicamente. Esta passagem, ela é o que os estudiosos chamam de um pré-calvário. Jesus ainda não estava na cruz, no Monte Calvário, mas eles reconhecem que neste momento em que Jesus se encontra no Getsêmani com os seus discípulos, pelo menos 11 deles, aqui Judas já não mais se encontra porque ele já havia cometido a traição para com o mestre, mas eles compreendem, e isso é muito próprio aqui percebermos também, que eles nos demonstram aqui, através dos seus escritos, que a intenção de Mateus é mostrar para nós que Jesus sofreu de uma forma integral, não só fisicamente, mas Jesus também sofreu na alma. É nesse texto que nós encontramos aqui um cumprimento muito perfeito de um aspecto do Messias prometido. Ele não é somente descrito aqui dentro das páginas deste evangelho como um rei perfeito, assim bem como também nós percebemos que Jesus ele vem para cumprir um ministério que é um ministério sacerdotal, bem como também um ministério profético. Todos esses 3 ministérios, eles são demonstrados aqui nas páginas deste evangelho como cumprimentos consumados na vinda de Jesus Cristo ao mundo. Mas, por outro lado, Mateus quer nos mostrar que Jesus é, de fato, o sumo sacerdote perfeito que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo as experimentou. Aqui nós encontramos algumas atitudes de Jesus diante da sua dor, diante do seu sofrimento. É nesse texto que nós encontramos aqui Jesus demonstrando a forma como ele mesmo lidou
com a dor mais profunda, com a angústia mais profunda que um ser humano, assim como ele o era e o é, sofreu nos dias da carne, como é a afirmação que lemos aqui em um momento da nossa liturgia, segundo o autor da carta aos Hebreus. Nos dias da sua carne, Jesus, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações àquele que poderia lhe livrar. De uma forma muito perfeita, eu gostaria que nós observássemos esses detalhes do evangelista Mateus, que são muito assim próprios para nós compreendermos como nós também podemos lidar com as dores tão profundas que nós sofremos em nosso coração. Certamente, meus irmãos, se você não passou algum momento da sua vida, você experimentará um Getsêmani na sua vida. Um momento cujo qual você estará sozinho, talvez em oração, sofrendo angústias terríveis dentro da sua alma. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento como este. E nada é mais importante para nós do que compreendermos como o nosso mestre, como o nosso Salvador lidou com estas tristezas e angústias profundas que ele mesmo passou dentro do seu próprio coração. Primeiramente, eu gostaria que você observasse, segundo o versículo número 36, que Jesus se dirige para um lugar que era muito conhecido dos seus discípulos, porque era um lugar muito frequentado pelo Senhor Jesus. O texto diz que em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. A palavra, o nome Getsêmani, significa o lugar da prensa, porque era um campo, e que certamente era um lugar conhecido do Senhor Jesus, talvez possivelmente o dono desse lugar fosse um discípulo do Senhor Jesus. Era um lugar que Jesus passou a frequentar como lugar para descanso, para ensino. Em muitos momentos nós percebemos dentro dos evangelhos que Jesus usava desse lugar do Getsêmani para ensinar os seus discípulos. E o nome aqui trazido por Mateus é muito importante, porque é como se ele quisesse nos dizer que o próprio Jesus seria exprimido, ele mesmo entraria no lugar onde existiam azeitonas que eram prensadas para a produção da oliva, do azeite da oliva, mas o próprio Senhor Jesus seria prensado por dores profundas que ele mesmo experimentaria em seu coração. Esse é o significado do lugar. Os próprios discípulos conheciam muito bem, sabiam muito bem o significado, o sentido daquele lugar para a vida de Jesus. E o texto ainda nos informa, aí no versículo número 26, aliás, 36, que o Senhor Jesus levou alguns dos seus discípulos, pelo menos 11 deles, para participar conjuntamente com ele deste momento. E é muito interessante percebermos aqui que Jesus separa 3 deles, 3 daqueles discípulos próximos a ele, para experimentarem e partilharem daquele momento de angústia e dor que ele mesmo estava passando. É muito importante perceber aqui um detalhe dentro do versículo. Perceba que Mateus, ele não nomeia os outros 2 discípulos. Ele diz que Jesus, no versículo número 37, levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Você atentou para esse detalhe tão precioso do texto? Porque os outros 2 discípulos que nós conhecemos pelos outros evangelhos, que é Tiago e João, eles não são nomeados aqui, mas há uma ênfase muito grande para com o nome de Pedro, para com a pessoa de Pedro. É como se Mateus, que é um hábil escritor, dissesse o seguinte: eu quero que vocês mantenham os olhos de vocês atentos em Pedro. Não tirem os olhos dele. Porque ele prometeu nunca me abandonar, ele prometeu sempre estar comigo. Ele me prometeu lealdade total. Você se lembra que em alguns momentos atrás, aqui, nos capítulos anteriores, Pedro disse ao Senhor Jesus que ainda que todos o negassem, ele jamais o negaria. Ainda que o próprio Império Romano, juntamente com os soldados romanos, se levantassem contra Jesus, ele jamais permitiria que Jesus sofresse algum dano por meio daqueles. É por isso, então, que Mateus diz: mantenham os olhos atentos em Pedro. Ele é um personagem importante dentro dessa história, da história da crucificação. Mas o ponto aqui não é simplesmente a menção de Pedro, que será aqui um destaque importante
nesta narrativa. O que Mateus, mais do que tudo, gostaria que nós viéssemos a entender, meus irmãos, é que no momento mais angustioso da vida de Jesus, Jesus mostrou um aspecto muito particular da sua humanidade. Enquanto Jesus sofria angústias profundas, Jesus fez algo extraordinário, ele chamou pessoas para partilharem daquele momento com ele. Por que é tão significativo para nós esse detalhe? O ponto de Mateus é ressaltar aqui que você tem um Salvador que tem sensações humanas, que sente emoções humanas. Ele é alguém que come, ele é alguém que tem fome, ele é alguém que bebe, ele é alguém que sempre está presente no meio dos discípulos como alguém que precisa descansar, que precisa dormir. Assim como ele é também semelhante a cada um de nós, alguém que precisa de amigos nas horas mais sombrias, em que as tribulações e as angústias da vida surgem. Jesus mostra isso aqui para nós de uma forma muito vívida. E é muito curioso porque dos evangelistas, Mateus é um dos evangelhos que não mostra tanto assim essas emoções de Jesus. Quem faz isso com muita maestria é o evangelho de Marcos. É Marcos, assim, que pinta quadros muito vivos a respeito das sensações, dos sentimentos de Jesus e dos seus discípulos. Mas o evangelista Mateus guardou essas facetas aqui, especiais dele, para o fim, para demonstrar que Jesus, ele é humano, que ele sente a falta de pessoas junto a ele. Ele queria que os seus próprios amigos íntimos partilhassem com ele das suas dores. E não é interessante, meus irmãos, percebermos que muitas vezes, quando nós sofremos, nós fazemos algo diferente? Não é curioso que em muitas angústias profundas, que à semelhança do nosso Salvador sofremos, muitas vezes nós nos isolamos, muitas vezes nós trancamos a porta do nosso quarto, nos fechamos, muitas vezes passamos por depressões profundas sozinhos, quando muitas vezes a Bíblia ela traz aqui, ressalta para nós um aspecto tão profundo sobre o que é ser discípulo do Senhor Jesus, é partilhar dos sofrimentos. Jesus chama aqueles discípulos para abraçarem um pouco da sua própria dor, da sua humanidade que é expressa de uma forma muito viva nesse momento. O que é triste, meus irmãos, dos nossos dias, é que as pessoas, elas, ao invés de seguirem o exemplo de Cristo, chamarem pessoas especiais, pessoas que podem tirar um pouco do fardo, aliviar um pouco o fardo da nossa alma em momentos angustiosos. Infelizmente, as pessoas usam o Facebook, dirigem as suas emoções nos lugares errados. Muitas vezes a gente abre as páginas das redes sociais hoje nos nossos dias e nós vemos pessoas reclamando das suas angústias, das suas depressões no lugar errado. Meus irmãos, a Bíblia afirma que existem amigos mais chegados que irmãos. Ela fala que a amizade pura, genuína, biblicamente falando, é aquela amizade que sabe partilhar dos sentimentos. É uma amizade muito semelhante à amizade que Davi tinha com o seu amigo Jonatas. Era um laço de amor fraterno, dividido entre dois homens que trilharam caminhos diferentes no decorrer da sua vida, mas que foram expressos de uma forma muito profunda através desta amizade. Jesus tem sensações como as nossas. Jesus quer que os seus amigos partilhem da sua dor. Jesus nos ensina que em sua angústia, ele buscou a presença de um grupo mais profundo de amigos, para que eles pudessem partilhar com ele daquele momento tão terrível e doloroso. Mas, em segundo lugar, o texto nos informa que Jesus, em seu momento de angústia, ele buscou ao Pai de uma forma piedosa e íntegra. É necessário que nós venhamos aprender isto aqui, através desse texto. Ainda nos versículos 36 a 38, acompanhe comigo a leitura, o texto diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus estava naquele lugar
para buscar a presença do Pai em oração, para levantar um forte clamor. Alguns entendem aqui que a oração de Jesus é uma oração de guerra, inclusive os termos usados pelo evangelista ao descrever esse momento angustioso de Jesus são muito fortes. Observe comigo, versículo de número 37, e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se, e então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Esse era o sentimento de Jesus. Jesus experimentou uma angústia que poderia ser comparado aqui a uma angústia de morte. O que o texto não quer informar para nós, meus irmãos, é algum pensamento suicida ou algo do tipo. Pelo contrário, a tristeza de Cristo era uma tristeza profunda, era uma tristeza tão dolorosa quanto o peso da morte. E por detrás destas palavras, da tristeza, da angústia de alma, existe um clamor aqui que ecoa um salmo muito precioso e que nos ajuda muito em momentos de aflição. E esse é o Salmo 42 e Salmo 43. O cumprimento pleno das palavras daqueles salmos, salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, ou filhos de Corá, como aparece em algumas traduções. Existe um refrão que ecoa dentro desses dois salmos. O Salmo 42, versículo 5 e versículo 11, o salmista conversa consigo mesmo, dizendo o seguinte: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E esse refrão aparece no versículo 11, também do mesmo salmo, assim como também no Salmo 43, versículo de número 5. Por que estás abatido, ó minha alma? O salmista escreve como alguém que percebe dentro de si mesmo uma angústia muito profunda, mas ao mesmo tempo em que ele experimenta uma angústia profunda, uma tristeza profunda na alma, que é o sentimento que Jesus sente, que sofre aqui agora, por outro lado, existe uma expressão de fé, porque a continuidade do texto diz assim: crê no Senhor, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor. Crê no Senhor, pois ainda eu o louvarei. Você percebe a intensidade da oração de Jesus? É uma oração autêntica, é uma oração com palavras autênticas. Jesus expressa toda a sua tristeza diante da presença do Pai. E não deveria ser esta a oração que nós também deveríamos fazer nos nossos momentos de dor e angústia? Nós não deveríamos também fazer dos nossos momentos de dor e angústia momentos de abrir, de fato, o coração de uma forma total e completa na presença deste soberano Deus? Não seria, de fato, algo propício a cada um de nós usarmos palavras do coração ao falarmos com Deus? Vocês já perceberam, meus irmãos, quantas vezes a oração se tornou algo meio que mecânico nas nossas vidas? Parece que a gente toma palavras assim quase que decoradas, a gente pensa em até uma certa forma culta, às vezes, de falar com o nosso Deus, e parece que muitas vezes falta integridade na forma como nós oramos. Como você ora quando você está em perigo? Como você ora quando você tem angústia? Certamente você não chega diante de Deus da forma como você chega quando você ora, por exemplo, em um público, em um auditório, onde existem ali muitas pessoas para te ouvir orar. Quando você tem angústias profundas diante de Deus, você fala: Senhor, estou triste, a minha alma dói. Existem sentimentos aqui que só o Senhor sabe que eu tenho passado. Muitas vezes a gente não consegue sequer abrir a boca para orar, como era o caso de Ana no Antigo Testamento, que simplesmente ela balbuciava, né? Falava palavras, mexia os seus lábios e derramava o seu coração diante de Deus. E o autor aqui mostra que, diferentemente, Jesus clamava em grande angústia. Os judeus, quando eles mostravam, expressavam seus sentimentos, meus irmãos, eles não eram como nós. Nós não sabemos o que é de fato expressar sentimentos. Quando um hebreu ele sentia uma tristeza profunda do coração, ele rasgava as roupas, ele jogava cinza sobre a sua cabeça,
Ele chorava intensamente diante da presença de Deus. Essas eram as emoções e os sentimentos do povo judeu, dos hebreus. Jesus derrama o seu coração com intensidade. E esta é a lição que Mateus quer que você entenda. Que enquanto Jesus se preparava para a cruz, Jesus buscava intensamente ao Pai com uma oração que revela a sua piedade, a sua verdadeira forma de se dirigir diante do Pai, assim como ele o fez em toda a sua vida. Isso foi o que Jesus nos ensinou, com a sua vida de oração, com o seu exemplo de humildade e piedade. Mas, por outro lado, você percebe também que, em sua angústia, Jesus se submeteu à vontade do Pai. E esse talvez seja para nós um dos pontos mais difíceis de encararmos em nossa vida. Aprendermos a reconhecer a soberana providência de Deus operando em nossas vidas, muitas vezes através do sofrimento. Perceba que Jesus ele repete por 3 vezes esta oração. Você encontra lá no versículo 39, no versículo 42 e no versículo 44, o Senhor Jesus se aproximando do Pai, depois de ter se afastado um pouco dos seus discípulos e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Há aqui uma predisposição de Jesus de obedecer à vontade soberana de Deus. Esse versículo é um dos versículos mais difíceis, meus irmãos, de ser compreendido em toda a Escritura, porque há aqui uma tensão entre a natureza humana de Jesus com, por outro lado, a sua natureza divina, em choque diante dessa realidade. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para você o que esse texto tem a ensinar para com as nossas vidas. Como eu disse, quando o sofrimento nos atinge, quando as angústias chegam até nós, muitas vezes nós temos dificuldade em compreender a maneira como Deus usa isto para nos abençoar. Nós não compreendemos a vontade de Deus, nós perguntamos por quê? Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou que alguém falecesse, que essa enfermidade me atingisse, que os problemas me afligissem? Por que todas essas coisas? Por que, Senhor? E o texto quer ajudar você a compreender que a vontade do Senhor sempre é perfeita, boa e agradável. Você pode até nem entendê-la, e você não é chamado a entendê-la mesmo, porque a palavra de Deus diz que você não deve compreender os desígnios soberanos de Deus, mas você deve crer. É por isso que Jesus tem predisposição em obedecer essa vontade, ainda que ela seja muitas vezes dolorosa. Isso é o sofrimento para a vida cristã. Deus não permite coisas em nossa vida de forma aleatória, mas ele sempre tem um propósito eterno. E eu preciso confiar plenamente no plano de Deus. Eu preciso compreender que ele é sábio, que ele sabe o que está fazendo. Portanto, Jesus, ele declara, através desta oração tão profunda: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Essa é uma oração que revela toda a humanidade do Senhor Jesus. Jesus sofre aqui na carne. Esse sentimento é o sentimento humano de Jesus. Mas eu quero que você compreenda, por outro lado, algo que nós não deveremos entender aqui, que Mateus não quer dizer. Quando Jesus ele faz esta oração, nós jamais podemos pensar que Jesus está tremendo aqui ante a morte de cruz. Isso seria um absurdo dizer que Jesus está aqui tremendo de medo de enfrentar a crucificação. Porque, historicamente, os seus próprios discípulos, depois que creram nele, que de fato se converteram de uma forma plena e total e entregaram a sua vida ao ministério da pregação, à proclamação do evangelho, muitos deles morreram da mesma forma cruel como o Senhor Jesus morreu. O próprio Pedro, que é mencionado aqui, diz a história, né, um historiador do período aqui, em que Jesus estava, chamado Flávio Joséfo, diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, que era uma maneira muito mais cruel de ser crucificado do que a forma como Jesus morreu. Você encontrará outros dos apóstolos de Jesus, como, por exemplo, é o caso de Bartolomeu,
que pregava quando crucificado para aqueles que estavam diante dele, a sua pele foi removida, bem como também nós podemos ver ali toda a tortura que ele sofreu até ser morto. Homens morreram diante de uma tortura tal, cantando e declarando louvor a Deus. Você acredita mesmo que o seu Salvador é tão fraco ao ponto de tremer ante a morte de cruz? O mistério por detrás desse texto tão complexo, dessas palavras tão complexas para nós, é que Jesus tremeu diante da morte, porque você já percebeu aqui que o detalhe de Mateus é mostrar que nós estamos falando do perfeito Filho de Deus, que não tinha pecado em si mesmo. Qual foi a maior dor que Jesus sofreu? Qual foi a maior angústia que fez com que Jesus tremesse e suasse, diz o Evangelho de Lucas, gotas de sangue? Você já conheceu alguém que teve um efeito, né, uma doença chamada hermatidrose? Foi o que Jesus sofreu naquele momento, onde todos os glóbulos sanguíneos, por causa de uma tensão muito grande de sofrimento experimentada por ele naquele momento, fez com que o seu próprio suor se tornasse em gotas de sangue. Você percebe o tamanho da agonia que Jesus experimentou no momento preparatório para que ele pudesse ser conduzido ao Monte Calvário? Quando Mateus declara a oração de Jesus: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice do Senhor, o cálice que o Senhor Jesus tinha que beber era o cálice da ira de Deus. Toda a ira de Deus seria derramada, despejada sobre o Filho de Deus de forma intensa na cruz do Calvário. Todos os piores pecados que você já cometeu na sua vida, todas as blasfêmias, todas as atrocidades mais terríveis que um ser humano cometeu em toda a sua história, e cometeu hoje e ainda cometerá, foram colocadas sobre os ombros de Jesus, de tal forma que Paulo, explicando esse ponto aqui destacado por Mateus, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Foi isso que fez Jesus tremer. Ele receberia sobre os seus ombros a sujeira do seu pecado. Você tem ideia do sofrimento que é colocar a coisa mais impura que existe nesse mundo sobre a pessoa mais pura, sobre aquele que não conheceu o pecado? Ele era perfeito. Ele era santo. Aquele que estava pendurado no madeiro jamais havia transgredido um mandamento de Deus, mas ele foi feito maldito. Todas as piores injúrias que hoje esse mundo sofre foram colocadas de forma intensa sobre o Filho de Deus. Nós cantamos um cântico em nossas igrejas que diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Às vezes eu causei alguns conflitos assim com alguns outros pastores, ou até mesmo com algumas outras pessoas de algumas igrejas que discordam comigo desse ponto, né, dizendo que, como assim? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Porque Pedro diz que o preço, né, foi o precioso sangue de Cristo, que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue. Isso é uma verdade absoluta. O ponto do apóstolo Pedro não é falar sobre a intensidade do sofrimento. Ele fala sobre o modo de como foi necessário a nossa compra, a nossa redenção. Mas, por outro lado, você acha mesmo que você compreenderia a intensidade da ira de Deus vinda sobre um único homem, que é o seu filho? Você compreende mesmo o que significam aquelas palavras de Isaías 53:10, quando Isaías diz: agradou ao Pai moer o seu filho, fazendo-o enfermar? E eu quero te lembrar que o Salmo de Moisés, Salmo de número 90, existe uma pergunta dentro daquele salmo: quem pode conhecer a ira de Deus? Quem é que pode compreender esse aspecto tão profundo que é um atributo soberano do nosso Deus? Jesus experimentou, ele tomou esse cálice sozinho. Um dia, 2 discípulos se aproximaram de Jesus e eles disseram o seguinte: nós queremos um dia no teu reino assentar um à sua esquerda e outro à sua direita. Eles pensavam que
conquistar as glórias eternas era um caminho pelo qual cruz não existiria. Eles só estavam pensando nas glórias futuras do porvir, nas benesses, né, de um reino eterno. E Jesus lhes responde, então, dizendo a Tiago e a João o seguinte: vocês não podem beber do cálice que eu tenho que beber, porque antes da glória por vir existe uma cruz. E, de uma forma com total falta de sabedoria no momento, Tiago e João respondem: nós podemos sim tomar desse cálice. De fato, Tiago experimenta em sua vida esse cálice. O relato do livro de Atos, a partir do capítulo 12, mostra de fato que Tiago experimentou a morte pela espada. Ele recebeu o cálice, de fato, o pagamento justo que lhe era devido enquanto nesse mundo. Ele se tornou, de fato, um participante dos sofrimentos de Cristo. Eu acho curioso que hoje nós vivemos em um tempo, meus irmãos, que as pessoas pensam em um cristianismo sem cruz. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu me recordo de um texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, que talvez seja um texto que muito poucas pessoas decoram um versículo como esse, né? Filipenses 1:29. Porquanto vos foi concedida a graça de não somente crerdes em Jesus, mas de padecerdes por ele. Sabe qual é a palavra que Paulo usa, que é traduzida para nós como padecerdes? A palavra Páscoa. Paulo diz: todos nós temos uma Páscoa. Nós devemos partilhar do sofrimento de Cristo. Jesus, ele bebeu sozinho o cálice da ira. E nós só experimentaremos a glória que ele reservou para aqueles a quem ele ama, se nós trilharmos o mesmo caminho da cruz. Você se lembra que quando Jesus, ele chamava as pessoas no caminho, como foi o caso do próprio escritor desse evangelho, que é Levi, que depois recebe o nome do evangelista como Mateus, conhecido por nós hoje pela história da cristandade. Um dia, no meio de uma coletoria de impostos, ele ouviu um chamado de Jesus. Jesus lhe disse: Levi, vem e segue-me. E talvez você pense que quando Jesus disse isso para Levi, ele simplesmente estava chamando Levi para acompanhá-lo, para presenciar milagres que ele iria realizar. Não. Jesus disse: vem e segue-me, para explicar o que é de fato ser um discípulo de Jesus. Jesus diz a Levi: Levi, a partir de hoje siga-me, porque eu tenho um destino. Eu estou caminhando daqui para Jerusalém para morrer em uma cruz. Venha atrás de mim, siga-me e morra junto comigo. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade que nós não entendemos. Por isso que nós não compreendemos os propósitos da vida. É por isso que a vida nos angustia. É por isso que a vida nos mata, porque você não compreendeu o propósito da cruz. Porque é na cruz que você encontra o propósito para a vida. É na cruz que você encontra a soberana providência de Deus, quando Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça isso segundo a minha vontade, faça conforme a tua vontade. Portanto, a cruz era necessária. E como esse texto termina? O texto mostra uma censura de Jesus para com os seus amigos próximos, aqueles que disseram: eu estou preparado. Se o Senhor precisar de mim, como diz Pedro, eu estou pronto a ir a qualquer lugar para com o Senhor, a defendê-lo até as últimas consequências. Mas de repente, Mateus mostra que esses homens estão dormindo. Lucas diz que eles estavam premidos de sono. Isso era algo natural, porque a intenção aqui de Mateus é mostrar que nós somos fracos mesmo. É mostrar a nossa limitação humana. É por isso que, no versículo 41, o texto diz assim: vigiai. Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Qual é a tentação aqui? A tentação aqui não é a tentação sexual, né? Às vezes eu vejo os pastores, às vezes, usando esse texto, dizendo: olha, para adolescentes e jovens, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. E a tentação é simplesmente se pegar no momento ali, dentro de um quarto com a sua namorada. Em nenhum momento Mateus quis dizer isso, meus irmãos. Usando as palavras de Jesus, a tentação aqui é perder os propósitos eternos de Deus de vista, é se desviar deles. Pedro fez isso. Pedro perdeu o foco. De repente, Pedro se viu negando a Jesus. É por isso que eu disse que há momentos aqui em que Mateus diz: não percam de vista Pedro. Pedro vai negar Jesus daqui a pouco.
O galo vai cantar e vai declarar para ele que ele é alguém que errou. Ele não compreendeu os propósitos. Ele perdeu o foco que Jesus chamou a andar desde o princípio do seu ministério, seguindo a ele, olhando para ele, vivendo com ele, vigiando com ele. Portanto, ele diz, vigiem, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não percam, de fato, o foco pelo qual Deus estabeleceu para você viver, e o foco é a cruz. É para lá que nós estamos caminhando, nós vamos morrer com Cristo, mas eles não vigiaram. O texto diz para nós que então Jesus volta-se a eles e eles novamente estão dormindo, e eles terão então que enfrentar de fato, mesmo depois de um sono profundo, que mostra a sua humanidade, a sua fraqueza, toda a dor que o Senhor Jesus teria de enfrentar diante de um sinédrio, diante de Pilatos, diante de Herodes, e posteriormente a morte de cruz. Mas, por último lugar, o texto nos termina dizendo que, logo após, ao fazer toda essa declaração intensa do seu coração, da sua alma diante de Deus, ao orar de uma forma tão profunda diante de Deus, Jesus está equipado para enfrentar as dores da vida, as angústias da vida e a própria morte. Meus irmãos, o ponto que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos é o seguinte: quando nós sofremos, eu sei que assim como eu, é muito natural nós fazermos isso aqui. Nós oramos pedindo para que Deus nos livre de qualquer angústia e total sofrimento que a vida possa nos dar. Talvez você observou uma oração que o Senhor Jesus ensinou aqui dentro desse evangelho, que é conhecida como a oração do Pai Nosso, e lá num trecho dessa oração, Jesus nos ensina a pedir ao Pai dizendo, livra-nos do mal. Mal ali, meus irmãos, não é doença, mal ali não é perseguição, mal ali não é tragédia, porque em nenhum momento Jesus disse que nós estamos livres dela. Mal ali, a palavra literalmente é maligno, porque se existe alguém que quer desviar o nosso foco da cruz, é o diabo, é o maligno. Portanto, Jesus ensina os seus discípulos dizendo, orem ao Pai e peçam para que ele te livre das artimanhas do diabo. O diabo fez isso com Pedro. Pedro foi peneirado pelo diabo, dizendo, o Senhor não vai para a cruz, eu não vou permitir. Jesus responde, você não compreendeu os propósitos de Deus, Pedro. Você não compreendeu que para a glória, para herdar a Monte Sião, a eterna glória de Deus, o monte da glória junto com todos os santos, você precisa passar pelo Monte Calvário. Você não compreendeu isso, Pedro. Você precisa orar para compreender que a melhor forma de nós reconhecermos a providência de Deus é aceitando o sofrimento em nossa vida. Não é estranho dizermos isto, meus irmãos? Às vezes a gente vê por aí umas placas de igreja, pare de sofrer, quando na verdade a oração de Jesus o equipou para enfrentar o sofrimento. E que você então possa orar a partir de hoje, não pedindo, Senhor, livra-nos dessa pandemia, mas que você possa orar ao Senhor Jesus hoje dizendo, Senhor, me ajuda a compreender o que o Senhor quer falar comigo através desta pandemia. O que essa pandemia está me ensinando? O que essa enfermidade maldita que está sobre o mundo, porque ela é fruto do pecado, está nos ensinando? Aprenda a orar assim. É assim que nós somos equipados para enfrentar as dores da vida. E é por isso que Jesus foi, e ele pôde enfrentar a maior dor que um ser humano poderia enfrentar. Que a partir de hoje, esta lição tão preciosa que esse texto nos traz, ela seja o alimento para a vossa alma. Que você, a partir de hoje, se aproxime do perfeito Salvador, do sumo sacerdote perfeito. Se existe alguém que sabe muito bem o que é dor, é este que estava ali prostrado no Getsêmani. Se você tem dores profundas e angústias na sua alma que te fazem perder o sono, saiba que Jesus sabe muito bem. Ele é o homem de dores que sabe o que é padecer. Ele tem a experiência do sofrimento e ele sabe como te guiar no seu e no meu sofrimento. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos ouvir um cântico, encerrando então o nosso momento de adoração. Logo em seguida eu farei uma oração. Nós receberemos então a bênção do nosso Deus.
beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor, nos faltam palavras, ó Pai, para expressar a gratidão do nosso coração por tão grandioso amor, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque é difícil até, ó Pai, encontrar formas de expressar o que foi o momento, ó Pai, em que o Senhor colocou o seu filho no madeiro, o esmagando. E todas as vezes, Senhor, quando eu me lembro desse momento da crucificação, eu imagino mães que perderam filhos, eu imagino filhos que perderam pais, pessoas que hoje choram porque estão desesperançosas por causa da dor da morte. E eu agradeço ao Senhor, Pai, porque quando passarmos por isso, e se em algum momento estivermos diante de uma situação como essa, hoje fomos lembrados que ninguém sabe melhor o que é dor, o que é humilhação, o que é desprezo, o que é uma angústia profunda na alma do que o teu Filho Jesus. Talvez hoje nós nos sintamos assim. Talvez muitos dos irmãos que estão ouvindo esta mensagem sintam essa dor no seu coração. Mas obrigado, ó Pai, porque hoje nós nos aproximamos da cruz. Nós voltamos a mais ou menos 2000 anos atrás e pudemos ver que ali
Quando o Senhor esmagou o teu filho, o Senhor esmagou as nossas dores junto. Obrigado, ó Pai, porque todo sofrimento foi encerrado ali. E nós veremos ainda durante essa semana palavras que o Senhor Jesus disse, palavras de vitória, palavras que proclamam, de fato, as bênçãos que hoje nós desfrutamos por meio da sua vitória. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor assim promova em nosso coração esta viva esperança de sabermos que um dia nós não encontraremos com um Cristo esmagado, mas com um Rei vitorioso que venceu a morte. Que assim o Senhor nos ajude e que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, que o consolo, que o conforto do nosso Deus, o Espírito Santo, estejam sobre todos vós, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus assim te abençoe. Amém.